Glória a Jesus. Nosso Deus é bom, queridos. É motivo de muita, muita alegria poder estar aqui, poder trazer a palavra do nosso Senhor Jesus. É privilégio, como meu irmão Gil sempre fala, é privilégio, e é privilégio, né, Paulo? Quando a gente olha lá para trás, a gente lembra quem nós éramos, né, da onde o Senhor Jesus nos tirou. Então é um grande privilégio, sim. Eu quero te convidar. Deus colocou no meu coração, eu estava meditando hoje, e eu queria que as irmãs de intercessão, quem gosta de orar, que eu creio que somos todos nós, amém? Todos nós somos povo de oração, né? Então vamos interceder. E Deus colocou no meu coração para que a gente intercedesse pelos corações, porque a palavra que vai ser lançada, que o Senhor Jesus já preparou, é para que não haja espinhos, para que não seja em terra rasa, para que não haja pedregais, mas que ela venha estar arada, para que ela venha receber a palavra e em si ela venha frutificar. Porque nós queremos que a palavra do Senhor Jesus, ela vai e ela faz, mas o nosso coração ele tem que estar preparado para receber. Então já fica ligado e já vai intercedendo ao Senhor Jesus e pedindo a Ele para que Ele venha preparar os corações, para que a gente não venha ficar disperso com o que o Senhor Jesus Ele quer falar. Ele está o tempo inteiro nos exortando e nos trazendo de volta. Assim como Ele fazia com o povo de antigamente, Ele faz conosco o tempo inteiro. Ele sempre nos traz de volta para o centro da vontade dele. A gente vira e mexe e faz coisas que nos afasta do Senhor Jesus. E Ele nos traz de volta. E o Senhor Jesus Ele quer fazer mais uma vez isso essa noite comigo e contigo. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Em nome de Jesus, Pai querido e amado. Senhor, nos colocamos mais uma vez, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, e através da Tua palavra, Jesus, nós pedimos ao Senhor Jesus que os corações que são, Deus querido, a terra, Deus querido, que irá receber a semente, que é a Tua palavra, Senhor. Deus Santo, Pai querido, que nada venha roubar, Senhor. Deus querido, a atenção dos Teus servos, ó Senhor Jesus, a Tua voz. Senhor, não é a minha voz, Senhor, é a Tua voz, Jesus. Deus querido, eu sou apenas um canal, Senhor. Senhor, eu sou um vaso nas Tuas mãos. Tu és o olheiro, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, não é a minha, Jesus. E através da Tua palavra, Jesus, nós damos ordem, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que ela vai e ela produza frutos. E que a terra esteja pronta, que ela esteja preparada, que ela esteja arada, Senhor Jesus. E assim nós cremos. E já Te agradecemos, porque, Pai querido, nós veremos frutificar. Nós veremos frutificar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Mateus 7, que é o tema. Em nome de Jesus. Prometo que eu estou tentando ficar calma. Tentando. A Márcia falou assim: isso é unha de gente? Que eu ruí a unha toda. Ela, isso é unha de gente? Não é unha de gente não, tá toda comida, mas tá aqui. É de gente que rói unha, né, Paulo? Aleluia. Senhor, nós Te louvamos, Pai. Nós Te bendizemos, Senhor. Tu és lindo, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Queridos, é em Mateus 7, 13, 14. Que fala sobre os dois caminhos, né? Que é a porta estreita e a porta larga, que é o caminho estreito e é o caminho largo. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler? Amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluias. Vamos abrir comigo lá em Gálatas. O Senhor Jesus, ele trouxe algo ao estudar, né, essa palavra, acerca dos frutos da carne, né, do fruto da carne e o fruto do Espírito, né, e ele ministrou comigo através dessa palavra, né, e eu quero trazer um entendimento para os irmãos, da mesma forma que o Senhor Jesus, ele falou ao meu coração. Eu creio que ele vai ministrar o teu coração e ele vai trazer luz, querido, aonde aquelas coisas que estão escondidas, sabe? E que o Senhor Jesus, ele precisa clarear. E o que ilumina a nossa vida é a palavra do Senhor Jesus. Então ela vai trazer luz, vai trazer para que a gente enxergue o que precisa ser moldado e mexido dentro de nós. O que precisa ser tirado, sabe? E o que a gente precisa acrescentar. Em nome de Jesus. Aqui diz: as obras da carne e o fruto do Espírito. É Gálatas 5, eu falei. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Aleluia, Jesus. Nós conhecemos bem, sabemos que acerca da porta, né? A porta larga nos conduz à perdição, né? E a porta estreita, a difícil, né? A caminhada estreito é essa que nos conduz ao Senhor Jesus. Somente essa, querida. Quem te diz que há vários caminhos, queridos, não há vários caminhos. O único caminho que te leva é Cristo. É Cristo, sabe? É aquele que morreu no madeiro, é aquele que se entregou por mim, por você. A palavra de Deus diz que Ele não precisava demonstrar pra gente o amor dEle, mas Ele demonstrou o amor dEle quando Ele morreu na cruz por mim e por você. E é desse jeito, é esse amor, é esse perdão, sabe? É essa reconciliação. Porque Ele veio sim nos reconciliar, Ele veio nos reconectar. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem direção, sabe? Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Quem era digno de abrir o livro? Quem era digno? Não havia, querido, não havia. Mas a palavra de Deus também diz que desde o início da fundação do mundo já existia um cordeiro preparado. Já existia. Sabe, e ele veio por mim e por você. Não fique imaginando que... Eu lembro do amado, ele sempre falava isso. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então ele sentia o que eu e você sentimos, querido. Não vamos colocar de uma forma como se para ele era fácil. Sabe, não era fácil. Ele era 100% homem também. Ele sentia medo, ele sentia dores, sabe, aflições. Senão ele não teria dito: afasta-te de mim, se cala, Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe, senão ele não teria dito: tá fácil, então eu vou assumir, sabe, as costas largas, vou assumir, pronto, acabou. Ele foi afligido, sabe, ele sentiu dor. E mesmo assim, ele decidiu obedecer. Ele decidiu obedecer. Sabe, às vezes nós passamos... Queridos, pode sentar, me perdoa. Eu estou aqui, ninguém me perdoa. Pô, Paulo, me ajuda, cara. Estou sem o fone para tu falar no meu ouvido. Muitas das vezes, nós passamos por situações que a gente, automaticamente, a gente já abandona. É difícil demais, o pastor me pediu isso, é muito difícil demais, eu não vou fazer. Sabe, eu não vou obedecer, vou dar uma de doido, vou viajar, qualquer outra coisa, e eu não faço. Queridos, quando você recebe uma ordem de alguém que é autoridade sobre a sua vida, você está desobedecendo a Deus. Porque essa pessoa, ela é autoridade sobre a sua vida.
se ela está te chamando para frutificar, para crescer, queridos, aceita esse crescimento, aceita esse chamado, aceita isso. Senhor Jesus, Ele não abriu mão, então não abra mão, sabe, do que Deus já colocou sobre a sua vida, da forma que Ele já te chamou, sabe, não que o caminho é difícil, sabe, o caminho ele te faz repensar, sabe, será que eu escolhi o caminho certo? Queridos, está difícil, está sendo complicado, está sendo provado, está tendo choro, está tendo dor, está certo, querido, está certo. O Senhor Jesus, Ele vai nos moldando. Nós somos, muitas das vezes, se nós não vigiarmos, a nossa carne é o que cresce. Então, quando a nossa carne cresce, para ela ser podada, vai doer. Não se engana que não, a poda não dói, a poda dói, porque vai tirar o que você gosta, vai tirar o que eu gosto, vai tirar o que me dá prazer, vai tirar o que eu acho que eu sou alguma coisa porque eu tenho isso e eu tenho aquilo. Nós não temos que ser nada, nós temos que ser filhos e filhas, servos e servas obedientes ao nosso Senhor Jesus, ao chamado que Ele nos confiou. E lá em Gálatas, que vai falar das obras da carne, é exatamente dessa maneira que, se a gente não vigia, querido, vai entrando aos pouquinhos, sabe? Vai entrando aos pouquinhos, porque é a obra da carne. Quanto mais a gente vai alimentando, mais ela vai crescendo. E o Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui essa palavra para que a gente fique vigilante. E para que quando a gente sentir o sinal, está acontecendo isso comigo. Sabe? É despertamento, sabe? Para a gente chegar e ter domínio sobre as nossas vontades, sabe? Sobre o nosso eu, sabe? Sobre a nossa carne. A gente tem que dar ordem a ela. E as obras da carne, elas são manifestas. Eu vou ler do 16. Porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e as semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, vamos lá. Eu quero ler primeiro lá em Coríntios 6, por favor. 1 Coríntios 6, que vai falar sobre a prostituição. O nosso corpo, ele não nos pertence, amém? Quem entende isso? Quando você aceita Jesus Cristo, Ele passa a ser o seu dono. Quando você aceita Cristo, quem tem que dominar sobre a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então o seu corpo, ele já não é mais seu. Ele não pode servir aos nossos prazeres, às nossas vontades. Não pode mais. Ele faz parte do corpo de Cristo, sabe? Aquele que é o cabeça, Ele é o cabeça. Então, é dele. O nosso corpo pertence a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. No 6, 18 e 19. Fugir da prostituição.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, é claro, nós entregamos para Ele, sabe, nós temos que zelar pelo templo que é dele, sabe, então a gente não pode permitir, sabe, que fique sujo, sabe, a palavra de Deus fala, a Mônica sempre fala muito sobre isso, né, o que é sujo, suje-se mais, o que é limpo, limpe-se ainda mais, e isso tudo te leva a Deus, sabe, agora a prostituição vai te levar para o caminho largo, aquele caminho que é distante do Senhor Jesus, mas sabemos que muitos, como a palavra diz, estão indo por Ele, muitos estão indo por Ele, e eu não vou te dizer que é só lá fora, não, muitos dentro da casa do Senhor Jesus estão se perdendo a característica de filho, a característica da adoção, a característica de que Ele te chamou, sabe? Simplesmente por não concordar com alguma coisa, não gosto desse irmão, não quero mais estar nesse meio, sabe? Sendo que a palavra de Deus diz, né, Paulo, que Ele abomina a contenda entre os irmãos, Ele abomina, sabe? E também o Senhor Jesus, Ele vai falar sobre as impurezas, que é a falta de caráter, a corrupção moral, a lascívia, que é a sensualidade exagerada, a idolatria, que é a ofensa contra Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, querido. Não se engane. Ele é claro quando ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Se você acha que alguma glória de fazer algo vai para ti, vai para mim, não vai não. Não vai não. E a palavra de Deus fala claro acerca disso. Se você faz algo e você já recebeu aplausos aqui nessa terra, você não tem mais galardão sobre o que você fez. Você não tem, porque você já recebeu a recompensa. Sabe, já recebeu. Eu não quero, querido, receber a recompensa do homem. Porque eu estou plantando, nós estamos plantando no reino dos céus. E nós queremos a recompensa dele. Aquele que é puro, aquele que é verdadeiro, aquele que não muda. Ele é imutável. Eu e você podemos mudar, sabe? Mudar. Eu amo, daqui a pouco eu não amo mais. Eu quero, daqui a pouco eu não quero mais. Ele não muda. Ele decidiu e é. Sabe? Não existe variação. Não existe variação. Aleluia. Também existe a feitiçaria, a inimizade, que é rancor, que é ódio. São conflitos constantes. A porfias, que é discussão, que é contenda, que é disputa, teimosia em uma discussão. Sabe, às vezes a gente só precisa ter um pouco de mansidão e equilíbrio, querido. A gente não precisa ser o dono da verdade, não. Sabe, a gente tem que manter o controle e lembrar que nós somos servos do Senhor. Sabe, e pregar aquele Jesus que era manso, sabe, que era suave, que era o Jesus que disse, ó, bater numa face e tu dá a outra. Querido, é entender esse evangelho que não é sobre ganhar, e sim sobre perder. A gente sabe que a gente perde nessa vida para ganhar a vida eterna. E vai ser assim sempre, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto Deus quiser nos moldar, nos aperfeiçoar, vai ser desse jeito. E eu agradeço a Deus, porque se não for assim, onde nós estaríamos? Se fosse, queridos, o evangelho mamãozinho com açúcar, se você fizesse o que você quisesse, Paulo, sabe como seria a nossa vida? A gente já está aqui? A gente já está aos pés de Cristo? A gente já está em consagração? A gente já está jejuando? A gente já está subindo um monte? A gente já está o tempo inteiro clamando ao Senhor nas nossas mentes, nos nossos corações, e pedindo ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele volte. Senhor, apressa-te. Não ia pedir?
Não ia pedir, querido. Tá bom demais aqui, Senhor. Tá bom demais aqui. Sabe? E nós precisamos de entender o que é o melhor. O que é o melhor para nós. O que nos aproxima do nosso Pai. E também tem a ira, tem a discórdia, a dissensão, que é a divisão. Lá em Mateus 12, 25, ela vai dizer que havia uma divisão, que uns criam em Paulo, outros em Apolo, outros em Cristo. E Paulo, ele fala bem claro que a igreja dividida, ela não subsiste. Queridos, casa. Estou dizendo igreja, estou dizendo casa, teu lar, tua família dividida não subsiste. Não subsiste, não vai resistir ao dia mau, não vai resistir o dia da dificuldade, não vai, querido. Então, querida, em nome de Jesus, entenda isso. Não seja aquela mulher sábia que tem sabedoria de Deus. Isso não é ser boba, isso é ter sabedoria nos dias e nos momentos que nós precisamos. Sabemos muito bem que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá. Que nós temos falta de sabedoria, a palavra dele diz: se tem falta de sabedoria, peça, que essa eu dou, e é deliberadamente, querido, sem medida, ele dá a nós, sabe? Homens da mesma maneira, vocês são servos do Senhor, homens de Deus, a palavra de Deus diz que você tem que zelar pela sua mulher, assim como Cristo vela pela igreja, ele cuida da igreja, e ele se deu por ela. Tu acha que isso é pouco? Não é pouco, não. É muito. É muito. E o Senhor Jesus, ele quer isso de mim e de você. E se ele pediu isso, se ele deu essa ordem, é porque nós somos capazes. Vocês homens são capazes. Vocês são fortes. Vocês são valentes. São homens que não retrocedem. São homens que não voltam atrás. Não existe essa história, casei, não dei certo, eu vou para outro. Não existe isso. Fica até o fim. Fica até o fim, reconstrói. É fácil demais voltar atrás. É fácil demais achar outro. O mundo prega isso o tempo inteiro. Mas o difícil é você continuar, não é? Então faz diferente, continua. Continua, luta pela tua família, luta pela tua casa, luta pelos teus filhos, por uma estrutura familiar, querido. Nossos filhos precisam disso. Hoje em dia há uma geração que não sabe quem é, que está perdida. E está tudo massacrando ao contrário na cabeça deles, que pode fazer o que quer, que não existem mais valores, sabe? Mas nós pregamos valores. O Senhor Jesus, ele não abre mão de princípios. Não abre, querido. Então entenda. Você, mãe, você, pai, homem, mulher, vocês precisam entender, nós precisamos entender que nós somos os alicerces do nosso lar, querido. Estamos sim firmados na rocha, amém? Estamos firmados na rocha, porque nós cremos e nós somos firmados na rocha. Mas nós também temos o alicerce da nossa família, sobre os nossos ombros, sobre os nossos pés, sabe? Nós não vamos aceitar palavras de maldição sobre os nossos filhos, que não vão dar certo, que não vão ser nada, que vai ser mais um para dar trabalho para a sociedade. Nós não aceitamos essa palavra em nome de Jesus. Eles são bênção. Você pode dizer que eles são bênção? Eles são bênção, eles vão frutificar, querido, no tempo de Deus. Mas depende de você, depende de mim, ensinar o caminho, queridos. Depende de nós. Senhor Jesus, ele não vai descer na terra para poder falar para você assim, fazer por você. A palavra de Deus já está aqui, ó. É a nossa instrução diária. É o que nós precisamos nos alimentar para saber aonde seguir, que caminho seguir, que caminho trilhar. Em nome de Jesus. Cara, e assim, sobre as obras da carne, se a gente deixa ela dominar o nosso corpo, dominar a nossa mente, dominar o nosso coração, isso nos afasta, nos tira do foco, nos tira da presença e nos desvia, querido, nos desvia. Quando a gente vê, a gente já está distante e a gente nem percebeu.
nem percebeu o que aconteceu. Porque, hoje eu estou cansada, eu não vou no culto. Hoje eu não estou afim, eu não vou responder a irmã. Hoje eu não quero, hoje eu não vou ler a palavra. Deus sabe o que eu estou passando. Sabe? E vai entrando isso no nosso coração. E a gente vai se justificando para nós mesmos. Sabe? E quando a gente vê, a gente já se esfriou. E é assim que vem. O diabo, ele tem vindo como um sapatinho de lã. E fazendo simplesmente uma arruaça caladinho. Sem a gente perceber. Ele está esfriando, irmãos. Ele não quer que você saia daqui de dentro. Ele quer que você fique aqui dentro frio para contaminar outros. Ele quer que eu esteja aqui dentro fria para contaminar outros. Ele não quer tirar a gente daqui de dentro. Então, em nome de Jesus, recebe a autoridade do Senhor. Se levanta, decide hoje levantar. Decide hoje, querido. Decide hoje, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Ele tem te chamado para tomar posse. E tirar toda a legalidade. Sabe? E tirar tudo que te afasta de alcançar o que Ele já te prometeu. Nós devemos sempre renovar a nossa mente, o nosso entendimento. E nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus, ela que nos dá a direção, ela que vai nos dar o caminho, sabe? A transformação da nossa mente, né? Ela que faz, sabe? É transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. E é o nosso Senhor Jesus que faz. Então vamos permitir ser moldados, ser transformados. Não olha que a Marcele, sabe? Quem é a Marcele para falar? Eu não sou ninguém. Não olha assim, eu não sou ninguém. Eu falei eu sou só um vaso disponível. É só um vaso disponível. É simplesmente isso, mais nada. Mas o Senhor Jesus, Ele procura quem está disponível. Então seja alguém disponível, sabe, para que Ele te use, para que Ele faça a obra. Nós somos chamados para um ministério específico. Então exerça o teu ministério. Aleluia. Eu lembrei lá de vendo todas as obras da carne. Eu lembrei lá de José, né? Lá de José. E lembrei da mulher de Potifar, né? Quando ela agarrou a túnica dele, porque ele era muito bonito, e ela queria estar com ele. José não ficou ali brigando com ela, ficou? José não ficou ali dando conversinha, não, agora não, hoje não, tal, hoje não dá. Ele fez isso? Não, ele não fez. Ele fugiu. Querido, o que tu não pode, tu foge. Isso é claro. Isso é claro. Quando eu saí do meu trabalho, eu queria muito criar meus filhos, muito, sempre foi meu sonho, né? Criar meus filhos. Mas eu sabia que eu tinha eu era muito altiva, muito eu posso, eu faço, sabe? E meu marido sempre foi um homem, ele sempre foi bênção, sabe? Sempre foi amigo, sempre foi companheiro, sempre foi assim. Ele está estranhando que eu estou elogiando ele, que eu não elogio ele muito não. A gente não pode dar muita moral, né, gente? Senão já viu, né? O ego sobe. E eu percebi, né? Deus me fez perceber que se eu continuasse, o meu ramo de trabalho é muita prostituição. É muita coisa errada. E eu tinha me casado, nós tínhamos acertado a nossa vida com Deus, né? Nós tivemos nossos filhos, que foi promessa, né, de Deus sobre a nossa vida, nossos filhos. E isso só estava assim, crescendo perante ao Senhor e feliz. Caraca, nem achei que eu pudesse ter filhos, Deus me deu 2. Sabe? Eu tinha pecado tanto na minha vida que eu falava assim,
Deus não vai me dar filhos. Deus não vai me dar filhos. E eu sempre tirava a mesma palavra que falava acerca de nunca mais direi essa palavra. Você comeu uvas verdes e o dente dos seus filhos se embotaram. E eu não entendia isso. Não entendia. E Deus estava me dizendo, e eu tirei várias vezes, antes de eu ter as crianças. E Deus já estava me dizendo que os meus pecados não iam cair sobre os meus filhos. Porque eu tinha muito medo. Muito medo. Porque a gente, mãe, né? Mãe, quem é mãe, quem é a mulher aí? Se a gente sofre na pele, na carne, tá tudo bem, não é assim? Não é assim? Agora, se nossos filhos sofrem, aí é outra situação. Aí é outra situação. E eu ficava naquilo. E o Senhor Jesus, Ele falou comigo depois muito claro. Depois de várias vezes, sabe? Ele me dá a mesma palavra. E naquele momento, né, eu decidi, conversei com o Ulisses, me sair da empresa. Por quê? Por quê? Eu sabia que existia algo dentro de mim, querido. E assim como existe dentro de mim, pode existir, de repente, outra coisa dentro de você. Sabe, eu sei o que é fraco para mim. O que José fez em correr. Sabe, eu sei o que é que eu tenho que correr. O que é que eu, Marcele, preciso fugir. E você também sabe o que te enfraquece, o que você tem que fugir. Então disso a gente se afasta, a gente foge. É isso que a gente faz. E naquele momento eu decidi sair. Falei assim, eu quero criar meus filhos e eu também quero continuar casada. Eu quero continuar te honrando. Eu quero continuar vivendo na tua presença. E eu quero te honrar. Chega de te entristecer. Chega de olhar, de ser vergonha para ti. Eu não quero mais essa vida. Queridos, é decisão. É decisão. A palavra diz que a gente dá um passo e Deus coloca o caminho. Cara, é um passo. Dá um passo, sabe? Dá um passo e Ele vai colocar o caminho, sabe? Faz um ato de fé. Faz um ato de fé, de coragem. Se coloca em nome de Jesus, para que o Senhor Jesus Ele faça uma mudança, sabe? Faça uma transformação na tua vida, na minha vida. Não queira viver o evangelho mamão com açúcar o tempo inteiro, sabe? Que você não sabe nem para onde você vai, sabe? Aceita e assume a cruz, assume a cruz, em nome de Jesus. Aleluias. Lá em Tiago 4:4 diz assim, né? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todos nós sabemos disso, né? Quando a gente decide ter simpatia pelo mundo, ter prazeres ainda, alguma coisinha, querido, de você não se engane. Você está sendo inimigo de Deus. Não tem um termo, meio lá e meio cá. Sabe, a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Sabe, não tem um talvez. Um será, Marcele? Não tem. É sim, sim, não, não. Sejamos maduros para entender. Em nome de Jesus. Estou virando aqui só para eu ter ordem. Senão não tenho ordem. Queridos, queria só ler lá em Coríntios 6:20. Acho que a gente já está lá. 6:20, versículo 20. Que diz assim, ó. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Agora vamos para a parte da porta estreita. Da porta estreita, do caminho estreito. Vamos voltar lá em Gálatas para vocês lerem comigo. Em nome de Jesus. Vamos ler juntos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deixa eu só finalizar uma coisa da porta larga para eu fechar.
Vai dizer assim, ó, lá em Gálatas 6, no versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Porque o que semeia a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá em os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Em Gálatas 5, 22, vai dizer assim. Foi o que li, né? Os frutos do Espírito, tá certo. Queridos, amor. Não tem como a gente ter o fruto do Espírito se a gente não tem amor. Né? A palavra de Deus diz que esse é o maior dom, né? Que é o amor. A palavra diz que sem o amor é como um sino, sabe? Que bate e não tem efeito nenhum. E eu quero trazer a memória minha, a sua, sobre aqueles que estão lá fora. Será que nós temos amado? Será que nós temos orado? Sabe, ou a gente tem achado difícil demais essa geração e tem falado, Senhor, não tem mais jeito. Para os nossos, da nossa casa, da nossa parentela, da nossa família, tem jeito. Mas aqueles lá de fora, que não tem ninguém aqui dentro, a gente, não dá, Senhor. Não dá, Senhor. Nós temos vivido dias muito difíceis lá de frente. E Deus, Ele tem nos trazido, hoje em dia, já cheguei muitas vezes chorando na consagração, não conseguia nem pregar, né, Terezinha? De tanta aflição, porque a gente não dorme lá, e é muita bagunça, é muito palavrão. O Ismael fica pedindo direto, Jesus, me leva, eu quero morar com Jesus, o tempo todo, Ismael. Mas a gente sabe, eu tô te falando porque esse é um processo que a gente está vivendo, certo? E só mais uma coisa, eu lembro que uma vez a Jaque falou para mim assim, que louvar aqui, lembra, Jaque? Que era tranquilo, louvar é tranquilo, tipo, pregar era mais difícil, não era? Uma coisa assim que a gente estava conversando. E eu fiquei com aquilo no coração, eu falei, Deus, é tão difícil quanto? Porque quando você também está louvando, você também está direcionando a palavra do Senhor Jesus. Eu até mostrei para a Jaque depois, né? Alguém com o microfone, com a mão sangrando. E é exatamente isso. Porque quantas vezes a gente está aqui sangrando, quantas vezes a gente está aqui, Senhor, eu queria só estar escondida, eu só queria estar debaixo de uma cama bem escondidinha, sabe, eu não queria fazer mais nada, mas o Senhor Jesus, Ele te chamou, sabe, você vai retroceder, vai voltar atrás, sabe, vai ser aquela pessoa que bota a mão no arado e tira. Ele não se agrada, e o Senhor Jesus, Ele pela misericórdia, todas as vezes que a gente ministra algo aqui na frente, eu creio que é com todos, Dedê, porque a gente sente depois na nossa carne as ministrações. Deus permite que a gente passe o que nós ministramos aqui, para que seja verdade. Eu tenho vivido isso. Todas as vezes que a gente ministra, que eu falo para vocês que tem que ser forte, que tem que lutar, que tem que amar, queridos, eu sinto, eu passo tudo. Deus vem tudo contra mim. Vamos lá, vamos exercitar o que você falou. Queridos, tudo.
Eu lembro que uma vez eu preguei na pastora Soninha, que o pastor me autorizou. Eu falei sobre o vento, sobre o barco que vai soprando, que o pessoal gritou, Senhor, vamos perecer. E eu preguei sobre aquilo, filho, depois veio o vendaval. Aí eu, Senhor, tem misericórdia. E aí, tu cala? Me diz, tu cala? Tu para de pregar? Tu desiste? A gente não tem para onde ir. A gente não tem para onde voltar, querido. Não tem. Para onde que tu vai? Sabe? O caminho é estreito, a porta é estreita. Essa é a porta, esse é o caminho. E pela infinita misericórdia de Deus, nós temos passado. Às vezes é um dia mais tranquilo, às vezes não é um dia muito difícil, sabe? Mas outro dia, eu parei e uma irmã falou comigo sobre a passagem dos ossos secos. E ela não me conhecia e não sabia sobre o que eu estava vivendo. Foi em outro lugar, né, Mônica? Lá na igreja da Elis. Eu cheguei na igreja, falei com o pastor também que nós íamos. Cheguei na igreja e simplesmente ela me abraçou e ela falou assim, lembra dos vales dos ossos secos? Deus está mandando profetizar. Aí eu fiquei assim parada, eu falei, Deus, ela, profetiza. E eu comecei a entender. Aí nas madrugadas difíceis, nas madrugadas de dor, a gente tem orado todos os dias, à meia-noite, né, amor? O relógio se desperta, a gente dobra ele para orar. Isso trouxe o quê? O que as aflições, o que o deserto trouxe? Trouxe comunhão, trouxe oração, trouxe Deus. Não que Ele não estivesse, querido, mas de repente a gente estava adormecido, sabe? Estava disperso. Avivou algo em nós acerca de Deus na nossa casa, na nossa família. É para isso que o deserto serve. É para você passar, sabe? Passar e Ele passa contigo e Ele te sustenta quando você acha que não dá mais. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Aí o Senhor dava um escape. Acontecia sempre isso, queridos. Sempre, querido. Eu não sou especial, eu não sou diferente de você. Eu não sou. Querido, você deve ser melhor do que eu, querido. Então entenda que essa palavra é sobre a tua vida também. E no Senhor Jesus, hoje em dia eu paro, sabe? Eu falo com meu irmão, eu falei assim, irmão, hoje em dia eu agradeço a Deus. Quem vai orar por esses? Me diz. Quem vai orar por aqueles que se tem desprezo? Que Espírito Santo te convencendo que você é diferente, você é nova criatura, você não pode andar como os lá de fora, você precisa ser diferente. Se você fizer igual, amaldiçoar, que diferença tem você dos que estão lá de fora? Não tem diferença. Não tem diferença alguma. E Ele tem nos chamado para fazer diferença, querido. Levar sim calúnia, levar sim palavrinhas, levar sim noites mal dormidas, sabe? Sacudir o teu conforto. Sim, existem almas perecendo porque não conhecem o Evangelho, porque não tem um pai, uma mãe, uma avó que conheceu a Cristo e que entregou. Mas sabemos que Jesus orou por eles, querido, aqueles que ainda haviam de conhecer. E nós estamos aqui como servos para interceder por eles também, sabe? E orar, Senhor, lembra deles, Senhor. Senhor, chama pelo nome de fulano, de ciclano, Jesus. Lembra, Senhor, toda corrente, toda cadeia, toda mal palavra, toda palavra de maldição, que ela seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, é no teu nome. Não é no meu nome, não é no teu nome, é no nome de Cristo. E esse nome tem todo o poder. Todo o poder, querido, no céu, na terra e debaixo da terra. Se você não entende isso, que Ele é autoridade, que Ele tem todo o poder, que Ele tem todo o domínio. Todo domínio, querido. Sabe o que é isso? Todo domínio. Todo domínio. Não coloca teu Deus pequenininho não, ó. Teu Deus é grande. Ele é grande. A gente que limita a nossa fé às vezes é tão pequenininha que a gente limita o nosso Deus.
Cara, para de limitar. Que a gente venha parar de limitar o nosso Deus. Queridos, Ele é Deus de coisas grandiosas. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua fazendo, Ele continua movendo. E nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. E Ele vai nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. E Ele vai trabalhando em nós, sabe, de forma tão sublime, de forma tão serena. E Ele vai transformando. Então se permita viver a plenitude, sabe? Para de viver como escravo do pecado, escravo das minhas escolhas, sabe? Quantas escolhas limitantes que a gente tem. Quantas coisas nós colocamos no nosso coração e na nossa mente e que Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou. Sabe, a gente que fica se acusando. É o inimigo das nossas almas, é o diabo que fica te acusando o tempo inteiro. Sabe, falando que você não pode, que você não deve. Ah, fala sério, quem é você? Sabe, e a palavra de Deus diz que o amor encobre multidão de pecados. É multidão, sabe? É multidão, multidão, multidão. Uma vez o Igor louvando aqui, eu nunca tinha escutado isso, Paulo. E eu pude entender um pouquinho, né, do amor de Deus, né? Que quando ele falava assim, eu nem sabia que estava na Bíblia. Quem muito foi perdoado, muito ama. Queridos, quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe? Então assim, sinta esse amor, sabe? Não tem nada que te acuse, sabe? Se há algo em você que está te acusando, está te falando que você não pode, que você não deve, vai voltar de novo, vai regressar de novo, vai tentar de novo servir a Deus. Senhor Jesus, Ele está te chamando e a voz dEle é mais alta do que o acusador na tua vida. A voz dEle é mais alta do que qualquer palavra contrária sobre a tua vida. E Ele te chama, a partir do momento que você confessa, que você se arrepende, querido, e você se coloca perante ao Senhor Jesus, não há nenhuma acusação sobre a tua vida. Não há. Entenda isso. Não há. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nem sei mais aonde eu parei. Aleluia, Jesus. Amor, gozo, alegria, paz. Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Eu lembro da Mônica. O fruto do Espírito. A tangerina, né, Dedê? A tangerina. Longanimidade, que é dizer, alguém que tem um longo ânimo, sabe? Que demora em se irar. Ele tem um ânimo mais longo. A benignidade, que é fazer o bem desinteressadamente, sabe? Por gentileza, por ser amável. Bondade, fazer o bem, agir com generosidade. A fé é a fidelidade, é lealdade e constância. Mansidão, domínio próprio ou temperança, que é a capacidade dada pelo Espírito Santo de controle próprio, controle dos nossos impulsos, das nossas reações, dos nossos desejos, das nossas emoções. Esse é o domínio próprio. E a mansidão, eu destaquei aqui. Mansidão não quer dizer que você é fraco, né? Você ser manso, você ser suave, né? As pessoas são mais calminhas mesmo, sabe? As pessoas são muito mais longânimas mesmo de se irar, que a gente fica, meu Deus, se fosse eu, já tinha feito isso, aquilo. Não tem gente assim? Essas pessoas são muito abençoadas. E a gente tem que pegar um pouco dessa característica, Rogério. Um pouquinho dessas características, assim, dessas pessoas que são mais assim. Porque a gente é muito ferro e fogo, né, Marcos Simas? A gente é muito ferro e fogo. A gente é meio sanguíneo, né? E assim é muito difícil pra gente. Mas em tudo isso, o nosso Deus, Ele tem nos chamado a frutificar, querido. Sabe? E esse é o dom do Espírito Santo. São coisas que nós temos que aprender a frutificar e fazer crescer, sabe? Amar mais, ter mais paciência, sabe? Ter mais prazer nas coisas de Deus, ter mais prazer em estar em unidade, em união com os nossos irmãos.
Às vezes a gente quer logo correr para dentro de casa, né? Tem dias que a gente quer logo correr e a gente tem que ter mais prazer em estar em comunhão. Quão suável, quão amável é viver em comunhão, sabe? Com os nossos irmãos. E a gente precisa deixar que o nosso Deus, Ele faça a obra completa em nós. Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, né, Ele vem e Ele faz morada em nós. Sabe, desde a primeira vez que você se rendeu a Cristo, porque Ele te chamou, né? A gente crê aqui que não fomos nós que aceitamos a Cristo, né, Paulo? Mas Ele que nos aceitou, né? Primeiro, Ele que nos aceitou, Ele que nos chamou, né? Nós temos um chamado sobre a nossa vida, sabe? E não permita que nada te diga ao contrário. Nada te diga ao contrário. Porque quem te chamou foi Ele. Só quem pode dizer algo a seu respeito é aquele que pagou um alto preço por você. Só Ele. Só Ele. E eu quero só terminar lendo com vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sobre as bem-aventuranças. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Em Mateus mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá do versículo, capítulo 5, Mateus 5, no versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. E eu fiquei, assim, muito maravilhada, né? Que a gente lê, às vezes, a palavra bem-aventurado e a gente não tem a dimensão, tipo assim, bem-aventurado, tá, bem-aventurado, feliz e tal. E eu vi uma tradução que ela diz extremamente feliz. Aí o extremamente feliz te dá aquela, tipo assim, dimensão, caraca, é muito feliz. Muito feliz. E vamos ler juntos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que você se concentrasse bem no que eu vou ler agora, para que você pudesse entender esse extremamente feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Extremamente feliz os pobres de espírito, os humildes, pois dele é o reino dos céus. Extremamente feliz são os que choram,
Porque o Senhor diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Extremamente feliz os mansos, que têm controle sobre suas emoções e age com humildade, mesmo nas provações, porque eles herdarão a terra. Extremamente feliz são os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que buscam com desespero viver o que é certo e reto diante de Deus. Esses serão fartos. Extremamente felizes são os misericordiosos, os que são compassivos, que perdoam as ofensas, que têm um coração comovido com a dor do outro. Eles alcançarão a misericórdia. Extremamente feliz são os retos de coração. Extremamente feliz são os sinceros, os puros de coração. Aqueles que não têm segundas intenções, que fazem sem interesse, porque eles verão a Deus. Extremamente felizes são os pacificadores, porque são aqueles que ajudam a resolver desavenças, aproximam pessoas, reconciliam. Não é só evitar conflitos, mas sim ser passivo para ajudar a resolver, ter a paciência. Extremamente felizes são os que sofrem perseguição, porque falam do meu nome, porque tomaram a sua cruz, e deles é o reino dos céus. Extremamente feliz quando tentarem contra a sua vida por causa de mim. Se nós estamos em Cristo, queridos, nós somos sim nova criatura. Nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus, Ele tem trazido novidade de vida, e Ele quer cada dia mais transformar o nosso interior, transformar o nosso ser. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas que eu serei, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Queria assim que você fizesse em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele já falou contigo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e analisasse dentro de você o que precisa, sabe, ser mudado, ser transformado, e pedisse ao Senhor Jesus que te ajudasse. Pai querido e amado, mais uma vez, Jesus, nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Senhor, reconhecendo que nada somos, Senhor, que nada temos, Senhor, senão a tua presença, Jesus, senão, Deus querido, a tua obra em nós. Senhor Jesus, Pai Santo, se temos algo de bom, Jesus, só temos, Deus querido, quando estamos conectados em Ti, Senhor. Quando decidimos, Deus querido, lavar as nossas vestes no Teu sangue, Jesus. Quando decidimos, ó Pai querido, ter parte e comunhão contigo, Jesus. Pai Santo, nos ensina, Pai querido, a matar o nosso eu e a nossa carne, para que nós venhamos viver, Pai amado, a plenitude do Teu Evangelho. Deus querido, que o Senhor tem nos chamado, o que o Senhor tem, ó Pai querido, nos preparado, Senhor Jesus, para a grande obra, Deus querido, que creio, Senhor Deus querido, que ainda faremos, Senhor. Desperta-nos, ó Pai, para orar, Deus querido, por aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que os seus olhos ainda estão fechados, Jesus. Enche-nos de amor, Senhor, o mesmo amor que houve em Ti, Senhor Jesus, o mesmo amor, Senhor Deus querido, que age em nós, Deus querido, que nós não venhamos, ó Pai amado, olhar para as circunstâncias, mas nós venhamos crer que é um Deus que move, que é um Deus que faz, que é um Deus, ó Pai querido, que tem amor para dar, que tem
paz para dar, que tem salvação, que tem libertação. Senhor, o nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. E ele é Jesus, e ele está acima. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a frutificar. Ajuda-nos a frutificar, Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Pai, Espírito Santo de Deus, amigo fiel. Eu te agradeço, Jesus, por essa rica oportunidade. Eu te agradeço por cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço por cada lar aqui representado, Senhor. E eu entrego em tuas mãos, crendo, Senhor, que a tua palavra foi lançada, Jesus. É a tua palavra que faz. Quem convence o homem, Senhor, é o teu Espírito, é a tua palavra, Senhor. Não sou eu, Jesus. Então eu creio, Deus querido, que a tua palavra ela vai e ela faz o que se apraz. Deus querido, que ela frutifique, Senhor, e que volte, Pai amado, consigo trazendo os seus molhos, Pai querido. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Para o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus.